vocês. Hoje vamos começar um assunto chamado cinética química, tá? Então, a cinética química é a parte da química que vai medir a velocidade da reação química, né? Então, quão rápida ocorre essas reações químicas, né? Isso é, a transformação de reagentes em produtos. A reação química, em geral, ela é classificada em reação rápida e reação lenta. Na reação rápida, os produtos são formados quase que instantaneamente, como, por exemplo, em explosões e em precipitações. E em reação lenta, os produtos levam um longo intervalo de tempo para se formar, a exemplo da corrosão e da decomposição de material orgânico, tá bom? Então, considere, por exemplo, tem um reagente A e esse reagente A vai gerar o produto B. O que observa? No tempo inicial, né, que a gente pode marcar aqui, nesse tempo inicial aqui, T0, o que é que a gente tem? Nesse cilindro, vamos dizer que a gente tem só o reagente A representado por bolinha vermelha, nesse tempo inicial a gente só tem esse reagente A presente, certo? Depois de um certo instante de tempo, o que aconteceu? Houve a formação do produto B, que a gente começa a observar algumas bolinhas azuis, certo? Depois de mais um outro instante do tempo, apareceu mais produtos B. Então, assim, a quantidade de bolinhas azuis cresce, enquanto isso, o que é que a gente observa? A quantidade de reagente vai diminuindo, né? Até chegar um instante de tempo, nesse caso aqui representado por 60 minutos, o que é que a gente tem? Só a presença de produtos e não há mais reagente. Então, a gente pode construir uma relação concentração versus tempo para reagente e para produto, tá? Então, o reagente é aqui simbolizado pela bolinha vermelha e aqui pela curva vermelha. O que é que a gente observa? Que, ao passar do tempo, a concentração do reagente A cai. Por que cai? Porque está sendo consumido, né? O tempo está passando, esse reagente está sendo consumido. E a concentração do produto B cresce, porque está sendo formado, certo? Então, o reagente A se transforma em produto B. Ao passo que, no final da reação, a gente vai ter uma alta concentração de produto B e uma baixa concentração de reagente A, certinho? Então, o reagente A vai sendo consumido com o tempo e o produto B vai sendo gerado, certo? Velocidade de uma reação. A velocidade de uma reação, ela mede o quão rápido o reagente é consumido ou o quão rápido o produto ele é formado, certo? Ele é expressa como a razão entre a variação da concentração do reagente do produto e o tempo percorrido, né? Então, você pega a concentração, divide pelo tempo, você vai ter a velocidade, tá? Então, se a gente considerar, por exemplo, essa reação genérica aqui, A mais B, reagindo, dando como produto C mais D. Então, tem um reagente A aqui, certo? Com coeficiente estequiométrico Azinho. O reagente B com coeficiente Bzinho, fornecendo o produto C com coeficiente Czinho e o produto D com coeficiente Dzinho, tá bom? O que é que a gente observa? No início da reação química, o que é que a gente tem? A gente tem uma alta concentração dos reagentes A e do reagente B, enquanto que praticamente não há reagente C, não há produto C nem produto D, tá? Então, no início da reação, o que acontece com essa velocidade vai ser alta, certo? À medida com que vai acontecendo na reação, essa velocidade ela vai caindo, até que no final
essa velocidade da reação ela vai ser baixa. Então, você imagina o seguinte, para ver uma reação química, o que é que a gente tem que ter? Aqui a gente tem uma substância e ela vai colidir com outra substância. Eu vou colocar aqui outra cor. E ela vai colidir com essa outra substância, certo? E tem o choque entre elas, tá certo? Então, às vezes pode acontecer a reação, o choque entre si, né? Duas substâncias vão reagir, uma substância vai reagir entre si, certo? Mas o que praticamente tem que ver? Tem que ter a colisão, tá? Então, se no início da reação a gente tem bastante substância A, certo? E a gente tem, deixa eu colocar aqui outra cor, vou colocar de verde. E a gente tem bastante substância B, certo? Substância A, substância B. O que acontece? Se a gente tem muito A e muito B, a chance de haver colisão é grande, né? Porque tem muita quantidade. Então, essa velocidade da reação ela vai ser alta. Com o passar do tempo, a quantidade de reagente B e a quantidade de reagente A, o que acontece? Essa quantidade vai caindo, certo? Por quê? Porque vai tendo a formação dos produtos, certo? Então, a gente tem os produtos C aqui no meio, tá? Vou colocar outra cor aqui, laranja. Então, a gente vai ter o produto D aqui no meio, certo? Então, o que acontece? A chance de haver colisão entre os reagentes A vai caindo, certo? Eles vão ficando mais distantes uns dos outros. Consequentemente, o que acontece com a velocidade da reação? Essa velocidade cai também, tá bom? Então, a taxa de desenvolvimento média de uma reação genérica, né, A, B, C, D, ela pode ser calculada de acordo com essas formulazinhas que a gente tem aqui embaixo. Na verdade, essas fórmulas são todas iguais, só muda se é reagente ou se é produto, né? Então, se a gente está se tratando de reagente, certo? Então, a taxa de desenvolvimento vai ser o A consumido pelo tempo ou o B, reagente B, consumido com o tempo. E se a gente está falando de produtos, vai ser essa taxa de desenvolvimento vai ser o C produzido com o tempo ou o D produzido com o tempo, tá bom? Vamos na prática, vamos olhar um exemplo prático que a gente fixa melhor. Eu tenho, por exemplo, a decomposição da água oxigenada, que é H2O2, se decompondo em H2O mais oxigênio. Então, a água oxigenada vai se transformar em água comum e vai liberar o gás oxigênio. O que é que a gente observa? Vamos dizer que foi medida a concentração de H2O2 a cada instante de tempo, certo? Vamos dizer, aqui eu tenho 10 minutos, aqui eu tenho 20 minutos, aqui eu tenho 30 minutos e está sendo medida. O que acontece? No instante inicial, essa concentração de H2O é alta, né? Vamos lá, 0,8 no tempo 0, certo? Então, a gente coloca aqui. No instante inicial, T igual a 0 minutos, a gente tem o quê? A concentração máxima de H2O2 e, obviamente, não há produto, né? 0 H2O e 0 O2, tá bom? Passou-se 10 minutos, o que aconteceu? Essa concentração, ela caiu para esse valor, porque já começou a se formar produtos. Então, a concentração do reagente, obviamente, ela vai cair, porque está sendo consumido o reagente, certo? Então, passou-se 10 minutos, essa concentração de H2O2 caiu para 0,5 e a concentração de H2O subiu para 0,3 e a concentração de O2 subiu para 0,15, tá bom? E assim foi feita outras medidas, né? Aí então a gente chamou essa variação de 0 a 10 minutos de trecho 1,
depois de 10 a 20 minutos, trecho 2, depois de 20 a 30 minutos, trecho 3. Tá tudo aqui, escrito aqui as concentrações em cada instante de tempo. Tá bom? Então, o que é que a gente observa aqui? Por exemplo, na velocidade no trecho 1, certo? A gente falando aqui no trecho 1, a gente pode obter a velocidade de consumo de H2O2, como a velocidade de produção de H2O e de produção de O2, certo? Então, como é que a gente faz para medir essa velocidade em módulo, né, para dar positivo? Como é que a gente faz? A gente pega a concentração final, subtrai da concentração inicial e divide pelo tempo que foi gasto para chegar, para ter essa mudança de concentração, certo? Então, nesse primeiro instante de tempo, H2O2 vai ser o quê? 0,5 menos 0,8 dividido por 10. Então, a concentração, a velocidade no trecho 1, ela é de 0,03 mol por litro minuto, tá? E a mesma coisa se faz com H2O e com O2, só que nesse caso não é a velocidade de consumo, é a velocidade de produção, né? 0,3 menos 0 dividido por 10, que dá 0,03. E O2 do mesmo jeito, 0,15 menos 0 dividido por 10, tá bom? E do mesmo jeito que fez pro trecho 1, vai fazendo pro trecho 2 também. O mesmo raciocínio, tá bom? Aí o que é que a gente observa aqui? Vamos voltar para essa equação, certo? Eu vou apagar aqui pra gente observar melhor. Deixa eu passar a borrachazinha aqui. Eita, passei errado, peraí. Pensei que eu tinha passado a borracha. Pronto, agora a professora escolheu a borracha. Vamos lá, vamos olhar, vamos ver o que é que a gente observa aqui. Pronto. Aqui no início a gente tinha uma concentração inicial de 0,8, certo? E o que aconteceu? A concentração depois de 10 minutos caiu para 0,3, certo? Então, a gente tinha o que? Ocorreu uma queda, um consumo de 0,3 mol por litro de H2O2. Só que, se a gente for olhar essa equação balanceada, o que é que a gente tem? 2 mols de H2O2 está para 2 mols de H2O e 1 mol de O2, certo? Então, se 2H2O2 está para 2H2O, vai ter a formação dos mesmos 0,3 mol por litro, certo? Por isso que no tempo de T igual a 10 minutos, a gente observa aqui essa formação de 0,3 mol por litro, certo? E mais como 2 aqui está para 1, ó, tem o que? Uma diminuição pela metade, né? 2 dividido por 2 dá 1. Então, esse valor também vai ser dividido pela metade. Quanto é 0,3 dividido por 2? 0,3 dividido por 2 dá quanto? 0,15 mol por litro, certo? Por isso que a gente diz que houve a formação de 0,15 mol por litro de O2, tá bom? Vamos continuar aqui. Pronto. Então, a gente observou aqui, a gente calculou aqui, mostrei o cálculo aqui, e para os outros dois trechos tá aqui os cálculos, né? Isso aqui é o que? É a velocidade de consumo do reagente e as velocidades de formação dos produtos, certo? Só que existe algo que a gente chama de velocidade média da reação. O que é que vai ser essa velocidade média da reação? Ela vai ser o quê? Vai ser a velocidade de consumo do reagente dividido pelo seu coeficiente estequiométrico ou a velocidade de formação do produto dividido também pelo seu coeficiente estequiométrico. Vamos lá. Se eu estiver falando de H2O2, o que é que a gente tem? A velocidade média vai ser quem? Vai ser a velocidade de H2O2 dividido pelo seu coeficiente estequiométrico 2, que é o que aparece lá na reação. Então, vai ser 0,03 dividido por 2. Então, essa velocidade média da reação vai ser igual a 0,015, certo? E isso aqui é a mesma coisa de eu pegar
a velocidade do H2O e divide por 2, ou a velocidade do O2 divide por 1. É a mesma coisa, certo? Quanto é essa velocidade de H2O? Não foi 0,03, né? Cadê aqui, ó? Não foi aqui, ó, 0,03? Então, 0,03 dividido por 2 dá quanto? 0,015. E aqui foi quanto? Bora olhar. Foi 0,015. 0,015, que divide por 1, obviamente, 0,015, certo? Então, essa velocidade média tanto faz. Se você tiver a velocidade ou do consumo do reagente ou a velocidade de produção de algum produto e tiver a equação balanceada, já acha essa velocidade média. Tá bom? Então, né, aqui a gente pode chegar à conclusão que a velocidade da reação diminui com o acréscimo da concentração dos reagentes, certo? Então, ó, vamos lá. Deixa eu pegar outra destaquezinho aqui. Deixa eu pegar marca texto. Então, ó, se a gente estiver tratando de H2O2, no trecho 1 vai ser esse valor de 0,03. No trecho 2, essa velocidade deu o valor de 0,02. No trecho 3, essa velocidade deu o valor de 0,01. Isso quer dizer o quê? Que houve de fato, né? Então, essa velocidade, ela diminui, certo? Então, assim como a velocidade de cada substância diminui, a velocidade da reação vai diminuir também, ó. No trecho 1, essa velocidade da reação foi de 0,015. No trecho 2, essa velocidade foi de 0,01. E no trecho 3, essa velocidade foi de 0,005, né? E outra conclusão que a gente pode ter é que essa velocidade médias, elas obedecem à proporção estequiométrica, tá bom? Como a gente fez as contas aqui, então elas obedecem a essa estequiometria, certo? Então vamos aqui, tópico 3.3, condições para que ocorra a reação, certo? Então, há duas condições que são fundamentais. Esse embora aqui é junto, tá? Embora não seja suficiente para que uma reação química possa ocorrer, certo? Então, os reagentes, eles devem entrar em contato. Isso aqui é óbvio, né? Porque como é que vai ter a reação química se não entra em contato? Porque uma substância tem que entrar em contato com a outra para que haja o rompimento da ligação química e haja a formação do produto. E tem que haver afinidade química entre os reagentes, né? Por exemplo, se eu colocar água em monóxido de carbono em contato, não haverá reação, pois não há afinidade química, né? Então, você só vai reagir com o boizinho, com a boizinha, se houver uma afinidade química, tá entendendo? Tem que ter essa afinidade, tá? Então, por exemplo, se eu colocar gás cloro e gás hidrogênio, vai haver reação porque há o quê? Afinidade química, ok? Vamos ver aqui o que é que eu posso colocar aqui. Então, condições, né? Essas duas condições aqui, tá? Então, a gente tem que ter uma orientação também favorável, tá? Tem que ter a colisão, mas essa colisão, ela tem que dar de forma favorável, tá bom? Preparei aqui uma lista de exercícios bem simples, bem bacaninha, bem top para vocês. Primeira questão, a velocidade de decréscimo de A, ou seja, de consumo de A, numa reação foi medida com os dados ao lado. Então, assim, eu tenho tempo de 0 minutos, 20, 40, 60 e tenho a concentração em mols por litro, tá? Então, a velocidade média em modo da decomposição então, você vai pegar aqui entre 40 e 60. Vamos pegar aqui, vou desenhar, deixa eu pegar aqui... outra coisinha aqui bonitinha. Entre 40 e 60 minutos. Onde é que a gente vê aqui? 40 e 60 tá aqui, né? Bonitinho.
Então, o que é que a gente entende de velocidade? A velocidade não vai ser a concentração pelo tempo? Não vai ser a concentração? Cadê a concentração? A concentração está aqui, certo? Então, você vai ter a variação da concentração. E o tempo? O tempo está aqui, tá bom? Já ajudei demais. Questão 2. Marque a afirmativa errada. Você vai ler e vai dizer que está errado, certo? Questão 3, você vai dizer VOF, você vai ler de acordo com o que está na apostila e vai dizer, não, isso aqui está certo, isso aqui está errado, certo? Questão 4, numa experiência envolvendo o processo de N2 mais 3H2O formando 2NH3, a velocidade da reação foi expressa como 4 mol por litro hora. Considerando a não ocorrência de reações secundárias, a expressão dessa mesma velocidade em termos de concentração de H2 será, certo? Então, o que é que você vai utilizar? Vai usar essa partezinha aqui da apostila que mostra aqui essa velocidade média, né, em razão da velocidade de cada substância. Vou só dar uma dica, vou dar uma ajudazinha, um helpzinho, tá aqui, só pra dar uma animada na hora de resolver essas questões aqui. Então, colocar aqui em vermelho. O que é que a gente tem? Essa equação está balanceada ou não está? Vamos lá, vamos ver se essa equação está balanceada. Do lado dos reagentes, quantos átomos de nitrogênio eu tenho? 2. Do lado dos produtos aqui, quantos átomos de nitrogênio eu tenho? 2. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? 3 vezes 2, 6. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? 2 vezes 3, 6. Então, está balanceada. O que é que a gente tem? A velocidade média vai ser quem? Vai ser a velocidade de N2 dividido por 1, porque é o coeficiente estequiométrico, que vai ser a velocidade de H2 dividido por 3, que vai ser igual à velocidade de formação de NH3 dividido por 2. Bom? Eu tenho esse valor aqui, que equivale a quem? Que é a velocidade da reação. Pronto, já ajudei demais. Questão 5. Seja a reação, tá? A variação da concentração de X no tempo é... Então, a gente tem uma reação, X dando Y e Z, certo? Então, vai ser a mesma coisa que essa questão 1, tá? Então, ele pergunta no intervalo de 2 a 5 minutos. Só que ele foi um pouquinho esperto aqui. O que foi que ele fez? Ele pediu no intervalo de 2 a 5 minutos e tá dando tempo aqui em segundos. Então, obviamente, você vai ter que transformar para saber aqui na tabela, certo? 0 segundos é a mesma coisa de 0 minutos. Isso aí é fato. 120 dividido por 60, 2 minutos. 300 dividido por 60, 6 vezes 130, 5 minutos, né? E aqui, enfim, ele tá pedindo de 2 a 5 minutos, então a gente já sabe que é nesse trechozinho aqui que a gente vai calcular, tá bom? Calcule e marque a opção certa.